tema que me foi sugerido está relacionado ao Pai Nosso. Eu tomei a liberdade de ampliar um pouco o tema. Meu livro Pai Nosso, sem querer fazer um comercial, está aí. E eu vou ler 2 textos com vocês, que a conexão de ambos os textos vai ficar claro ao longo da palestra, assim espero. Então, o primeiro texto eu já transcrevi, que é o texto que me foi sugerido, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O outro texto encontra-se em Cantares, capítulo 6, versos 2 e 3. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Amém. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e pedimos, Senhor Deus, que Tu fales aos nossos corações. Sabemos que o nosso pecado, sabemos que a nossa limitação, a nossa incapacidade, tudo isso junto não é tão grande que possa impedir de Tu nos falar nesta noite. Rogamos, Senhor Deus, como Tu tens feito, que Tu nos instrua, que Tu nos abençoes, que Tu nos oriente e que toda esta instrução, este conhecimento produza em nós um senso de piedosa referência diante de Ti. Nós te pedimos isso, nosso Deus, e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Dentro do nosso tema geral, nós estamos propondo eu sou do meu amado, uma declaração de fé e compromisso. Eu quero dizer para vocês que eu não vou pregar, eu vou fazer palestra, eu não uso data show quando eu prego. Então hoje é palestra, para mim é palestra. A nossa introdução, nós chamamos atenção para o fato de que a palavra igreja, ela não ocorre nas versões que temos do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar a palavra igreja apenas no Novo Testamento, e ela, na realidade, é uma tradução de uma palavra grega que significa apenas convocação. Tem a ver com a questão democrática na Grécia Antiga, de um modo especial a partir de Péricles. Então, a palavra igreja não nos diz muita coisa em sua etimologia. Ela aparece no sentido etimológico em Atos 19, apenas para falar da convocação do povo para se manifestar contra Paulo. Mas isso é irrelevante dentro de nosso propósito. A palavra igreja, a conexão que podemos ter, ainda que remota, é que ela significa chamar para fora. Muitas vezes a etimologia nos ajuda muito, outras vezes pouco e outras vezes nada. Vamos ficar aqui no caminho medianeiro. Ela nos ajuda apenas pouco, falando de que a igreja é daqueles que foram chamados para fora. Daí nós falarmos de que a igreja é constituída por aqueles que estavam mortos, mas que receberam vida, regeneração pelo Espírito Santo. A igreja é constituída daqueles que foram chamados para fora do mundo. E reparem que a igreja é chamada para fora do mundo, mas para voltar para o mundo. A gente não pode perder a dimensão, me permito uma expressão, mundanizante da igreja. A igreja age no mundo, ela é transformada por Deus, mas não para criar um gueto teológico, espiritual, mas para que ela haja no mundo. Eu devo falar isso amanhã com mais detalhes. Então, eu basicamente pontuo a questão da interpretação, que particularmente sustento a interpretação de Cantares, chamada de interpretação típica, que crê basicamente no seguinte, que o livro de Cantares é um livro literal, fala do marido e da sua esposa e também tem um sentido espiritual. Ambas as coisas não se excluem. O que vai me interessar hoje será o sentido espiritual de Jesus Cristo conversando, dialogando com a sua igreja. Então, se isto for realmente assim, temos uma demonstração simbólica do amor de Cristo por sua igreja e vice-versa. No texto que lemos, nós encontramos a esposa, a igreja, dizendo: eu sou do meu amado. A igreja, como noiva de Cristo, declara a sua fé. Ela é uma possessão do seu amado, porque a igreja, ela é formada por Cristo.
O Senhor forma a sua igreja. A igreja, meus irmãos, não faz parte de um propósito secundário, nem de um plano B. A igreja sempre fez parte do propósito eterno de Deus. E é Deus mesmo quem edifica a sua igreja, e é Deus mesmo quem constrói a sua igreja. Nós encontramos Jesus Cristo declarando a Pedro e aos demais discípulos: também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Reparem que ele não vai edificar simplesmente a igreja, ele vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não pertence a terceiros, a igreja não pertence ao povo, a igreja não pertence à liderança, não pertence a pastores nem líderes. A igreja é do Senhor. Isto nos conforta, isto nos alimenta, isto nos dá grande tranquilidade. O Senhor, a Ele pertence a igreja, e a própria construção do texto de minha igreja nos fala de uma relação muito próxima, uma relação pessoal. A igreja é do Senhor e Ele mesmo forma, Ele mesmo edifica a sua igreja. Daí esta relação pessoal que o Senhor mantém com o seu povo. Paulo vai dizer mais à frente, e eu vou retornar a este texto: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Repare a ideia processual da ação de Deus. Deus está edificando, construindo assim a sua igreja. Na criação, meus irmãos, nós encontramos os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva, nós encontramos ali a concretização histórica da igreja. Eu costumo brincar com a minha igreja, eu não vou brincar com vocês aqui, eu só vou narrar. Eu digo que a primeira presidente da SAF foi Eva. Então, e talvez o PH. Isso é uma brincadeira de presbiterianos. Para quem não está familiarizado com isso, é o departamento de senhoras da igreja. Então, é a SAF, como nós chamamos. Então, em Adão e Eva, nós temos os primeiros membros da igreja. Nós vamos ver a concretização histórica de um projeto eterno de Deus. Na criação, Deus começa a efetuá-lo. O propósito de Deus é um propósito eterno. Observem o que Paulo escreve a Timóteo. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Observem, nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes da criação. Deus já era, como de fato é eternamente, o Deus da graça. Esta graça foi manifestada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E é por isso que João vai dizer depois que com Cristo nós temos a plenitude da graça. Nós temos a graça e a verdade de forma manifestada plenamente em Jesus Cristo, o Deus encarnado. Paulo então escreve a Timóteo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tem alguns hinos belíssimos cantados, e isso, irmãos batistas, presbiterianos, talvez congregacionais também com isso, que nos fala sobre: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irrompera ao céu, ao mando Criador. Deus já nos amava, e o hino diz: meu Deus, que amor! E mais tarde foi corrigido este hino na revisão de 81, me parece, tirou o conceito de antigo da primeira estrofe para dizer: meu Deus, que eterno amor. Antigo é o que tem tempo, o amor de Deus não tem tempo, ele não é antigo, ele é eterno. O antigo é um subproduto do eterno. Quando Deus manifesta o seu amor na história, eu posso falar de antiguidade, mas o amor de Deus é eterno. Daí o hino dizer: meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. E nós vemos então que o Espírito Santo atua poderosamente, eficazmente na constituição desta igreja, porque é o Espírito que nos regenera, é o Espírito que vai nos fazer confessar a Jesus Cristo como Senhor, é o Espírito Santo que atua poderosamente em nossa vida. Encontramos então o Senhor dizendo:
Respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Paulo faz eco a esse texto dizendo: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos lavou e nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. A igreja é constituída por pessoas pecadoras como nós, mas que nasceram de novo. Daí a tensão própria da igreja, porque ela é constituída de pessoas que nasceram de novo. O pecado não mais nos domina, mas o pecado exerce influência, mas nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Coríntios: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, o maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode confessar Jesus Cristo como Senhor, senão pelo Espírito. E só o faz quem nasceu de novo pelo Espírito. Edificaria a minha igreja. O Deus triuno tem edificado a sua igreja. Ele tem chamado o seu povo, ele tem congregado na história os seus eleitos. A igreja pode dizer: eu sou do meu amado, porque nós pertencemos ao nosso Senhor. É Ele mesmo quem constitui a igreja. E mais uma vez Paulo escreve: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E nós confessamos pelo Espírito. Isso é graça. Isso é Deus realizando, como diz um outro hino, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer de acordo com os seus planos. É Deus na história, gradativamente, como Senhor da história, Senhor das circunstâncias, Senhor das consequências. Ele dirige o seu povo e Ele constitui a sua igreja. Nós confessamos a Jesus como Senhor, porque o Espírito nos gerou de novo. Observe então, a igreja pertence ao Senhor, porque Ele a forma. Sem a ação do Espírito Santo, não haveria igreja. Agora, precisamos ter atenção. Deus está trabalhando. A chuva tem sido implacável aqui, e eu vejo isso com muita alegria. Eu espero que tenha chovido também na Paraíba e Pernambuco. E quando começa a chover, eu ouço alguns barulhos de sapato alto. Eu fico pensando: meu Deus, cuidado, é fácil alguém cair. No mercado, quando alguém está limpando, logo colocam um aviso: olha, cuidado, chão molhado. É interessante você observar quando alguém está trabalhando no processo. E é admirável quando eu vou em algumas igrejas, e os pastores estão construindo a igreja, juntamente com o seu conselho, e eles visualizam coisas que eu não consigo ver. Eu vejo uma pilastra, e ele vê ali o hall do berço. Ali vai a sala das crianças, dos adolescentes, olha aqui, vai ser o gabinete pastoral. Os 1000 livros que eu vou comprar lá no Congresso Puritanos, eu vou colocar aqui, isso é pela fé, eu sei. Então ele começa a visualizar, e eu não consigo ver nada. Eu vejo apenas lá o chão, o teto, e o chão ainda árido, difícil, terra, areia ali, tijolo, cimento, e assim, meus irmãos, é uma construção. E aquelas pessoas que conseguem visualizar isto, vem com muita naturalidade, e o problema não está nas pessoas, está em mim. A igreja de Deus, ela está sendo formada, ela está sendo aperfeiçoada, e dificilmente nós conseguimos enxergar o projeto pronto quando olhamos apenas a base. Principalmente se você não é do ramo, não tem vivência nisso. Por isso, essa igreja que está sendo lapidada, ela não é perfeita, mas ela está sendo lapidada, construída, reformada, aperfeiçoada pelo próprio Deus. Paulo diz que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. John MacArthur diz que as imperfeições e as marcas da igreja visível aí estão sendo refinadas pelo mestre de obras. E é por isso que é difícil para nós imaginar que ali teremos isto.
Observem no Brasil os estádios sendo construídos. Ninguém imaginava, ou pelo menos tinha certeza, que aqueles estádios seriam construídos a tempo. Sabiam de uma coisa, seriam superfaturados. Isso é uma coisa óbvia, cultural. Mas se eles ficariam prontos a tempo, não. E os prazos? E as dificuldades? E o corre-corre? É muito comum. Se pensarmos numa questão menor, há uma festa na igreja para inaugurar o salão social. Dificilmente o salão social está pronto há um mês, agora está tudo tranquilo. Eu me lembro que no Rio Grande do Sul, no ano passado, eu estava lá nessa época de julho, e uma congregação ia ser organizada 3 dias depois. E eu via o pedreiro colocando piso. E eu sei que deu certo o que me falaram depois. Mas como é que aquilo vai dar certo? Então, a situação da igreja às vezes é essa. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos tanta imperfeição, tanta dificuldade. Parece que a meta proposta por Deus para o seu povo está tão distante de nós. Eu não estou falando dos nossos irmãos, estou falando de nós. Mas Deus está formando, Deus é o mestre de obras. Daí a figura do canteiro de obras. A igreja está em construção. Um canteiro de obras, com frequência, não faz jus à obra que está sendo feita. As coisas se parecem um tanto desarrumadas, pilhas de tijolos, areia, pedra, madeira, ferramentas jogadas, escombros, valetas. E para nós, isso é muito mais complexo, porque as nossas obras, elas são muito para daqui a pouco. Eu estive esses dias em Wittenberg, estava observando que eles estão reformando a Catedral de Wittenberg para 2017. Isso é muito estranho para nós. Uma reforma de catedral, gente, massa corrida, aqui e acolá, durepox aqui e acolá, dá certo. Mas para 2017, é uma estrutura de pensamento diferente. Mas voltando à nossa realidade como igreja, Deus tem um controle perfeito do tempo. Deus tem o cronograma perfeito da nossa vida individual e da igreja, que é o seu corpo. O mesmo Espírito Santo que formou o corpo físico de Cristo, ele forma o corpo místico da igreja. E ele tem o perfeito controle do tempo e da oportunidade. A igreja, no tempo presente, com as suas imperfeições, constituída por pessoas como nós, precisando ser instruídas, corrigidas, consoladas, estimuladas, enfim, precisando ser acabadas. Mas Deus leva adiante. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Deus vai realizando a sua obra. O nosso arquiteto e mestre de obras tem todo o controle da obra. O seu planejamento é perfeito, embora nós mesmos tenhamos dúvida quanto a nós, mas o Senhor, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de nossa vida. Ele consumará a sua obra. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor tem o seu propósito, não apenas para nós especificamente, mas para a sua igreja. Não é à toa que Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele orava por nós. E ele orava por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, por aqueles que creriam por meio da pregação do Evangelho dos seus discípulos. O Senhor é o Senhor da igreja. Daí nós podemos dizer, eu sou do meu amado. Nós podemos professar esta fé. Eu sou do meu amado. Ele está me formando. A igreja está em projeto de aperfeiçoamento, de crescimento, de constituição. E quem garante isto é o próprio Senhor. Esta demonstração nossa de confiança em Deus. Mas há um segundo aspecto, eu quero abordar parte desse segundo aspecto hoje e, se possível, o terceiro. Vamos ver, de acordo com o tempo nosso. O Senhor redimiu a sua igreja. Com a queda de nossos primeiros pais, o homem morreu espiritualmente, tornando-se impossibilitado de fazer qualquer coisa que o aproximasse de Deus. É o que nós chamamos de depravação total. Tornou-se corrupto o homem e continuamente mal todo o desígnio, todo o desejo do seu coração. No entanto, meus irmãos, a igreja, ela, com todos os seus farrapos de imundícia, ela é preciosa para Deus. E aqui há uma sutileza. Nós costumamos avaliar um bem pelo preço pago.
E quando nós falamos, olha, mas como é que alguém pagou tanto por uma obra de arte? É porque essa obra tinha valor. Bom, mas se um outro é um investidor? Peraí, então tinha valor para o investimento. É inútil tentarmos encontrar na igreja algo que seja valioso para Deus intrinsecamente. Se nós assim o fizermos, nós estamos eliminando a ideia de graça. Nós estaremos dizendo apenas que Deus é um grande investidor e que Ele viu o bem que nós temos, o que nós somos, e então Ele viu o que ninguém viu, Ele apenas investiu em nós. Mas quando nós falamos de graça, quando falamos de misericórdia, meus irmãos, nós estamos falando que Deus nos ama porque resolveu nos amar. Não há nada em nós que possa ser apreciável aos olhos de Deus, já que Deus é perfeito. E isto significa graça, isso significa um ato de misericórdia. Por isso que Ele pagou um alto preço pela igreja. Não porque a igreja seja importante, mas ela se tornou importante porque Deus fez o que fez em Cristo. É uma ótica diferenciada, é uma maneira de perceber diferente a realidade. Deus em Cristo a redimiu. Não foi mediante coisas corruptíveis. E olha que essas coisas corruptíveis são muito caras. Prata ou ouro. Que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Observem que o precioso não está na igreja, o precioso está no sangue, o sangue de Cristo. Ele é precioso. O Filho, o Deus eternamente glorioso, fez-se pobre, então, para nos enriquecer. Não é que fôssemos ricos, Ele quer nos enriquecer. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Lembrem que ele está falando isso dentro de um contexto de ajuda para os irmãos lá de Jerusalém. Ele está recolhendo oferta na Caia e da Macedônia, e ele usa o argumento espiritual, inclusive, para a petição que ele faz. Paulo escreve aos Efésios, no qual Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Observe que em nenhum momento fala que a igreja ela é gloriosa em si mesma. A riqueza está em Deus. A riqueza está na graça e na misericórdia de Deus. É por isso que o evangelho, então, como diz Paulo, consiste no anúncio da riqueza, da graça de Cristo. Paulo assim o designa. Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O propósito redentor de Deus se remonta a tempos anteriores à criação. E é algo muito curioso que eu vou demonstrar depois. Que Deus é redentor tão eternamente como Criador. É por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A história é a concretização do propósito de Deus. Neste sentido, é que Pedro, referindo-se a Cristo, diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, ele está falando de história agora, manifestado nos tempos, por amor de vós. Aí então nós começamos a entender a ação de Deus. Deus nos ama. E quando você se depara com Efésios capítulo 1, é um texto difícil de compreender, porque eu consigo compreender a uma pessoa que vende o seu carro, vende o seu terreno, para poder comprar um imóvel, que ele entende que é algo de maior valor. Mas Paulo diz que o Senhor deu o seu amado. E essa expressão só é usada para Jesus Cristo. Ele é o amado. Como é que Deus dá o amado por aqueles que eram inimigos seus? É incompreensível a nossa mente. Eu consigo compreender o contrário. Ele dá os outros para chegar ao amado. Mas em Efésios capítulo 1, versos 6 e 7, nos diz isto. E a minha compreensão disso só pode ser avaliada a partir de uma conexão com Gálatas, ainda que parcialmente. Gálatas 1, 4 e 5, quando Paulo vai nos dizer que Jesus Cristo se deu conforme a vontade do Pai. O amado não foi somente dado, o amado se deu. Aí eu consigo entender que o amado se deu conforme a vontade do Pai.
em harmonia com o propósito trinitário de Efésios capítulo 1, que é muito evidente, pela sua igreja, para resgatar o seu povo. Mas continuemos aqui. A igreja, criada por Deus, se distanciando pecaminosamente do seu Criador, foi alcançada num outro estado, pela sua misericórdia, que se manifestou plenamente em Cristo. Como já citamos parcialmente, Paulo mostra os atos da Trindade. Pois nós, também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, eu entendo pelo contexto que aqui ele está falando do Deus Pai, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É por isso que a salvação é pelas obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assustaram-se, né? As obras da Trindade se manifestam em graça, mas a graça não foi graça para Jesus Cristo. A cruz não foi graça, a cruz foi obras. A graça é a parte que nos compete. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão totalmente comprometidos com a nossa salvação. Paulo, ele fala aos presbíteros de Éfeso, usando uma linguagem difícil: o Espírito vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. É um dos textos magníficos que falam da divindade de Jesus Cristo. É claro que ele fala de Jesus Cristo, mas ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus. O Espírito nos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele quem comprou com o seu próprio sangue. Ou pensa em Deus ou no Espírito Santo. Mas é claro que ele está falando da Trindade. Nós somos do nosso amado, porque ele nos formou e nos redimiu com o sangue do Deus encarnado, Jesus Cristo. Que coisa magnífica. Jesus Cristo é Deus. E por isso ele pode falar do sangue de Deus, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. A igreja pertence duplamente a Deus. Por isso podemos declarar a nossa fé em uníssono. Eu sou do meu amado, nós pertencemos a Ele. Há um terceiro aspecto que aqui eu quero trabalhar até, eu não vou dizer o nome do slide, porque vocês vão ficar assustados, mas vamos caminhando até um certo ponto. Deus preserva a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor Jesus Cristo. A igreja, nesta vida, se deparará sempre com as investidas do diabo, que tentará bloquear o seu avanço e, se possível, destruí-la. Eu entendo que as portas do inferno não é que a igreja esteja acuada e as portas do inferno avançando contra a igreja. Pelo contrário, é a igreja que avança contra as portas do inferno. E as portas do inferno não resistem ao avanço da igreja. Não pensemos na igreja defensiva sendo encurralada. Não, as portas do inferno não resistem o avanço da igreja, porque elas não têm poder para resistir o povo de Deus que age em nome do seu Senhor. Todavia, então, essa igreja canta a sua vitória em Cristo, sabendo que somos mais do que vencedores. Não existe missão impossível para a igreja dentro do propósito de Deus. Deus cuida do seu povo. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, e ele fala isso às igrejas perseguidas, nisto exultais, em brados de vitória, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu traduziria aqui por várias tentações, depois eu explico por que isso. A oração, então, da igreja é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os homens podem se tornar em agentes terríveis de tentação para o povo de Deus.
Os servos de Deus no Antigo Testamento foram duramente provados. Em Hebreus 11:37 temos um resumo das perseguições aos servos de Deus no Antigo Testamento. Os judeus agiram assim com Paulo. Quando Paulo tem o seu encontro com os presbíteros de Éfeso e Mileto, ele fala que aqueles irmãos, os presbíteros, eram testemunhas das lágrimas que ele derramou, proveniente das provações, com a tradução melhor, tentações que vieram da parte dos judeus. Esses homens não pouparam nem o Senhor Jesus Cristo. Ele também foi alvo de ciladas, de armadilhas, de tentações. Eles entendiam que Jesus Cristo era um inimigo tão grave que em Mateus 16 nós encontramos uma coisa muito rara: saduceus e fariseus unidos. E estes homens se unem porque tem um inimigo maior. Ele diz que eles se uniram para tentar o Senhor. Não era se uniram, vamos aprender um pouco com ele, não. Se uniram para tentar o Senhor. Todavia, Satanás é o tentador, aquele que sabe usar como ninguém as circunstâncias para conseguir a concretização dos seus propósitos maléficos. Satanás, eu vou falar um pouco sobre ele, não para nos atemorizar, mas para que nós tenhamos consciência de quem é nosso inimigo. Quando o nosso inimigo é invisível, o seu poder de fogo é muito maior, porque nós não sabemos com quem estamos lidando. O seu objetivo é nos alienar espiritualmente de Deus, fazendo-nos escravos e habitação do pecado, porque quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Paulo fala em Romanos que o pecado passou a habitar em nós, ele usa a expressão casa mesmo, residência, ele passou a estar em nós, e o objetivo de Satanás é habitar em nós, nos dominar, transtornar a nossa vida, nos conduzindo em forma totalmente oposta ao propósito de Deus. Jesus Cristo, ele foi tentado, no entanto, sem jamais ter pecado. Foi o próprio Espírito Santo quem o levou. A tradução de Marcos 1:12 é muito boa, o impeliu ao deserto para ser tentado por Satanás. É algo muito curioso. O Espírito conduz Jesus Cristo para ser tentado no deserto. Esta era a prova de fogo pela qual o Senhor deveria passar antes de iniciar o seu ministério terreno. Na tentação de Jesus Cristo, que não ocorreu apenas neste momento, encontramos o diabo concentrando todos os seus esforços para frustrar o plano de Deus, almejando assim manter cativos aqueles que ele julgava seus. É uma coisa muito curiosa, uma questão de estratégia, uma coisa que eu pretendo falar um pouco à frente, mas muito resumidamente. Satanás é um grande estrategista. E a questão de estratégia é algo muito interessante. Tem um filme americano muito curioso, com Mel Gibson, Fomos Heróis. Ele era católico, se não me engano, e a esposa é metodista. É um filme muito interessante, por trás da cena de sangue, etc. Há um roteiro curioso. E ali naquele filme desmistifica uma coisa curiosa. Desmistifica a ideia dos, os infantes. Em geral, a infantaria, eu trabalhei na infantaria, a infantaria é o que não pensa, é o que vai e faz. E ali nós encontramos dois infantes pensando estratégias. O oriental e ele, agindo com estratégia. E a guerra, ela ganha a partir da estratégia. A palavra estratégia, ela só entrou no nosso vocabulário comum a partir do século XIX, que ela era uma palavra unicamente militar até o século XIX, porque é uma palavra que não foi traduzida, né? O estrategós é o general, é o nome grego para general. Daí, estratégia é usar a astúcia própria de um general. Então, daí, estratagema, estratégia. Então, a palavra hoje é uma palavra comum, estratégia de mercado, e a palavra é comum hoje na nossa linguagem. Então, Satanás é um estrategista. Eu vou mostrar daqui a pouco com um texto que Paulo fala sobre desígnios. Ele tem um plano muito bem elaborado. Nós vamos caminhando aqui, caminhando. Daí ele concentrar suas forças ali, porque ele sabia que ali era tudo ou nada. Daí a sua concentração de esforços para frustrar o propósito de Deus. Então, no texto dessa oração do Pai Nosso, da tentação, a tentação que se tem em vista é aquela levada a efeito por Satanás para nos fazer pecar. Satanás é chamado de o tentador. Ele é o tentador por excelência. É por isso que eu costumo traduzir livra-nos do mal por livra-nos do maligno, já que Satanás personifica todo tipo de tentação. Mas isso não vem ao caso em minha exposição.
Calvino diz que, visto que todas as tentações são instigadas por Satanás, tão logo nos sobrevenham, nos avisam de que ele está por perto. A ideia do sintoma. Olha, está acontecendo isso? Ele está em derredor, ele está por perto, preparando algo para nós. Tentar é a especialidade para a qual ele está habilmente preparado, tendo se aperfeiçoado durante toda a história da humanidade. Satanás é arguto, e ele conhece bem a natureza humana. Ele tem visto isso se repetir ao longo da história. Ele tenta Jesus Cristo de uma forma que lhe parecia muito óbvia, considerando que ele tentou Eva e Adão de forma assim, e conseguiu fazer com que eles pecassem. Então, há um aprendizado natural, e ele conhece bem isso. Ele vai descobrindo sempre novas estratégias, verificando a melhor forma de conseguir o seu intento, os seus objetivos. Suponho, diz Spurgeon, que não haja nenhum aspecto da natureza humana que seja desconhecido de Satanás. Ele nos conhece bem. Eu não vou dizer que ele é um grande psicólogo para não ofender ninguém, mas ele... Essa é uma brincadeira de péssimo gosto, mas eu já fiz, agora não tem mais jeito. Edita isso depois. Mas a ideia é uma brincadeira, obviamente. Mas a ideia é de que ele nos conhece bem. E é natural, se nós passamos a conhecer as pessoas convivendo, ele tem rodeado a terra, verificado, analisado e avaliado. Ele é perito em tentação. Por que eu estou dizendo que ele é perito? É porque a palavra para tentação, o substantivo perasmos, essa palavra foi traduzida para o latim como peritus, de onde vem a nossa palavra perito. Então, daí eu digo que Satanás, ele é perito em tentar. Ele sabe muito bem o que fazer. Ele tem metas definidas, tem planos muito bem delineados. Pode ser, então, que nem todos sejamos tentados pelas mesmas coisas. Eu me lembro que às vezes, eu brinco assim desde que eu era seminarista, você vai numa casa de alguém e fala, pastor, tem pudim, tem manjar. E minha pergunta é, tem que escolher? Eu gosto dos dois. Ela fala só, tem chuchu e tem... O que mais? Uma coisa gostosa aí que vocês gostam. Giló, viu? O pessoal bom gosto aqui, eu percebi. Então, tem chuchu e giló. Você prefere o quê? Fala, não tem a mandioquinha, não? Percebam? Então, é que nós não somos tentados pelas mesmas coisas. Nem tudo aquilo que me fascina, fascina o outro. E Satanás sabe muito bem disso. Podemos ter pontos em comuns, mas há peculiaridades. Contudo, Satanás procurará sempre um meio de mostrar algo fascinante aos nossos olhos, algo que nos agrade e que queiramos ter a todo custo. Eu estava lembrando com minha esposa esses dias, e quando nossos filhos eram pequenos, fazia um bolo lá qualquer e ficava lá em casa. Os meninos não comiam. Colocava uma cobertura de chocolate, pronto, acabava duro. Não, minha esposa está aí. Não, mas já tinha passado alguns dias. Mas é uma coisa muito curiosa isso. O chocolate os tentava, os atraía. Então nós somos atraídos por algo, quer dizer, você vai falar assim, olha, se você se comportar, vai ganhar uma injeção de bezetacil. Só uma. Percebam? É óbvio que não, isso não existe atrativo. Quer dizer, eu digo e não existe. Sempre tem alguém, não, eu gosto, tá bom. Então, salvo exceções. Continuemos. Não duvidemos. Ele sabe fazer isso com muita perícia. Paulo comenta a respeito da sagacidade do diabo na sedução de Eva. Mas receio que assim como a serpente enganou, o verbo tem o sentido de desviar, seduzir, desencaminhar. Aparece umas 5, 6 vezes no Novo Testamento esse sentido. Ele enganou a Eva com sua astúcia. A ideia de truque, maquinação, trapaça, um jogo. Ele não enganou simplesmente de forma óbvia. Ele enganou trapaceando. Assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele seduziu a Eva e seduziu Adão. Não pensemos que nós estejamos livres disso. E Paulo, agora, eu receio que também ele faça isso com vocês. Certamente de uma outra forma, de uma outra maneira, mas Paulo temia pela igreja. Calvino, então, ele comenta, quanto mais exceda alguém em graça, mais deve ele temer a queda.
Pois a política costumeira de Satanás é empenhar-se, mesmo à luz da virtude e força com que Deus nos revestiu, por produzir em nós aquela confiança carnal que nos induz à negligência. Eu tenho chamado a atenção da igreja para isso, de que algumas bênçãos de Deus para nós têm sido mal usadas e por isso se tornam maldição. Hoje o nível social da igreja tem ampliado cada vez mais. Então, se você ficar muitos anos na igreja, você observa aquela igreja muito modesta, aquela congregação que muitas vezes começou numa garagem e se expandiu já a igreja e foi mudando o nível social das pessoas. Antes tinha um irmão que tinha carro e não era o pastor. Um carro na igreja. Tinha um jovem universitário, ou ainda nem pensava-se nisso. Tinha algumas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia e aquela igreja foi crescendo, se fortalecendo e Deus foi abençoando. E agora as pessoas têm um sítio. Sítio me lembra churrasco. Final de semana, os amigos. Ele faz lá uma piscininha lá de 4x4, é uma banheira grande. Então, ele começa a se entusiasmar com aquilo. E daqui a pouco ele começa a não vir mais à escola dominical. Depois vem só um dia de ceia, se ele for presbítero. E daqui a algum tempo, ele não vem mais. E, meus irmãos, eu não estou inventando coisas, não. Eu tenho um colega que teve que disciplinar o irmão dele, que era presbítero, por isso. Difícil. Então, meus irmãos, é preciso que nós saibamos usar bem os recursos que Deus nos tem dado. E Satanás vai saber disso. O brilho, a inteligência, eu calculo que possa ser uma grande armadilha para um líder. Que ele começa a mais não se preparar adequadamente, não submeter mais a Deus, ele confia no taco dele, ele é bom demais, Deus o abençoa dessa forma, e é uma armadilha. Repare o que Calvino está falando, quanto mais exceda alguém em graça, mais deve ele temer a queda, pois a política costumeira de Satanás é empenhar-se, mesmo à luz da virtude e força com que Deus nos revestiu, por produzir em nós aquela confiança carnal que nos induz à negligência. Como disse Spurgeon, se você for um gigante, ele não vai aparecer diante de você com um estilingue e uma pedra, virá armado até os dentes para derrubá-lo. Estratégias diferentes, de acordo com o inimigo que eu quero enfrentar. E repare que positivamente podemos nos valer disso também. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não quis improvisar armas, ele tinha que usar o que ele já conhecia. E ele foi com a arma adequada para enfrentar Golias. Não era hora de tentar uma nova armadura, e se não der certo? Bom, se não der certo, você morre. É só isso? Não, então não. Eu vou tentar aqui, eu já matei um urso, eu já enfrentei leão, eu estou acostumado com isso. Mas a armadura, espada pesada, que eu mal consigo pegar, não é hora. Ou seja, Satanás também sabe disso, ele sabe como agir. Continuemos aqui. Paulo fala, é o texto que eu queria chegar, dos desígnios de Satanás, indicando a ideia de que ele tem metas definidas, estratégias elaboradas, um programa de ação com variedades de técnicas e opções a serem aplicadas conforme as circunstâncias. E é interessante que a palavra desígnios é a mesma palavra usada para mente. E eu tenho gostado de trabalhar com o texto de 2 Coríntios 10, quando Paulo diz que o seu propósito é levar cativo toda a mente a Cristo, todo o pensamento a Cristo. Satanás também age com o intelecto. Ele usa muito bem a inteligência que Deus lhe deu. Ele sabe usar muito bem dentro do propósito específico que tem. Um conhecimento de nós mesmos, sem o conhecimento regulador de Deus, conduz-nos a falsas ideias a respeito de nosso poder e capacidade. A arrogante igreja de Corinto, Paulo adverte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esta advertência, ela continua valendo, vigorando para nós hoje ainda. Lloyd Jones, então, ele comenta: o homem que ainda não descobriu o poder da tentação é o mais típico novato em questões espirituais. O poder do inimigo contra nós somente é inferior ao poder de Deus. Ele é mais poderoso que qualquer homem que jamais viveu. E os santos do Velho Testamento caíram diante dele. Daí o Senhor nos ensina a orar: livra-nos do mal, porque está implícito o assunto que eu não estou abordando aqui, a soberania de Deus. Eu oro a Deus, eu não apelo para plano A, B ou C, eu apelo para Deus: livra-nos do mal, não nos deixe cair
em tentação. Portanto, não nos iludamos, não confiemos demasiadamente em nossas forças, não fiquemos a dizer, comigo isto jamais acontecerá. Esta atitude só revelaria a nossa ignorância espiritual e apontaria para a iminência de nossa queda. O Senhor Jesus nos manda, então, estar alertas, não confiando em nós mesmos, e isto ele não disse apenas para nos impressionar, mas porque sabia o poder da tentação, e ao mesmo tempo conhecia como conhece a natureza humana. Portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não entreis nisso. Vigiai e orai. Sejamos sempre atentos. Por isso, devemos permanecer vigilantes e orando. Não nos deixe cair em tentação. Essa é a oração da igreja. Nesta petição, estamos suplicando a Deus, aquele que conhece as nossas fraquezas, que não permita que sejamos conduzidos a uma situação em que nos tornemos passíveis de sermos tentados e vencidos. Todos nós temos a nossa suscetibilidade, e quando nós temos uma confiança demasiada em nós mesmos, nós tendemos a nos expor ao perigo demasiadamente. Hoje eu queria estudar um pouco, mas não conseguia, porque sempre tinha uma brincadeira santificada lá na piscina, um biribol que ninguém sabia jogar. Bom, mas eu via alguém falando lá, as mães, pega as crianças, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, para que não cause acidente. Em geral, nós nos expomos a acidentes, em geral, porque nós confiamos muito naquilo. É uma coisa muito natural. Para a criança, parece que era a questão lá do tubo-água natural, né, porque estava chovendo, não precisava nem da piscina. Então, a questão do tubo-água, o que é que seja, não tem perigo. Não, isso aqui é fácil, é rasinho, etc. Observe que grande parte dos acidentes ocorre dentro de casa. Grande parte dos acidentes. Terceira idade, então, não é no passeio da terceira idade que sofre acidente. É dentro de casa, dentro de banheira. As pessoas estão muito seguras. E o caminho para a nossa queda, para o nosso fracasso espiritual, é nos sentirmos autossuficientes. Porque a grande tentação sempre é ser autossuficiente. É o que comanda a nossa mente, o nosso coração e o nosso desejo. É a autossuficiência. Eu me basto. Eu me basto. E essa é sempre a índole do homem. Adão e Eva queriam ser iguais a Deus. E se eles fossem iguais a Deus, na cabeça deles, eles se bastariam, não precisariam mais de Deus. O desejo humano sempre é a autossuficiência, é se bastar. E quando nós nos sentimos seguros, aí nós estamos a um passo de ir ao precipício. Nós achamos que é muito raso. Aqui é fraquinha a onda, é tranquilo isso. Então nós estamos nos expondo desnecessariamente. Quando assim, então, oramos, nós revelamos a consciência de que não somos autossuficientes. Se nós fôssemos autossuficientes, não precisaríamos orar pedindo a Deus que nos guarde. E de que queremos agradar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Ao longo da história, Satanás tem usado de todos os recursos para destruir a igreja de Deus. O Packer diz que Satanás testa o povo de Deus ao manipular as circunstâncias dentro dos limites que lhe são permitidos por Deus. Ele manipula. Nós ouvimos ontem sobre isso, hoje sobre isso, as palavras dele a Jó. É sempre se valendo das circunstâncias para apresentar uma outra perspectiva, uma outra visão favorável aos seus intentos, ao seu projeto, para fazer o homem pecar. Amã, por meio de intrigas com o rei Assuero, tentou destruir o povo de Israel. Antíoco Epifânio, no ano 167 a.C., proibiu a circuncisão, a guarda do sábado, a posse e leitura da lei da Torá, profanou e saqueou o templo, transformando numa casa do Júpiter olímpico, que era o Zeus grego, a tentativa de destruir o povo de Deus. Ofereceu uma porca no templo, promovendo a matança de milhares de israelitas. Os imperadores romanos perseguiram grandemente a igreja. Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, entre outros, promoveram perseguições vorazes contra a igreja, promovendo a morte de milhares de cristãos, mas a igreja continua centro do seu amado. Deus preserva o seu povo, mas houve perseguições, e parecia em alguns momentos que a igreja fracassaria, que ela seria destruída. Durante a Idade Média, a opulência,
a superstição e o distanciamento gradativo do puro evangelho fizeram com que a igreja se perdesse em desvios e se distanciassem da pureza do evangelho e da palavra de Deus. Mas Deus levanta homens, seus servos, e quando nós nominamos alguns, não estamos dizendo que eram homens perfeitos, cometeram equívocos muitas vezes, mas Deus levantou estes homens, como Wycliffe, John Huss, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Farel, Calvino, John Knox, Latimer, Ridley, entre tantos outros, para trazer a igreja de volta à prática genuína da palavra. Mas há novas perseguições. Após o Concílio de Trento, que houve várias sessões, convocações, reuniões, a contra-reforma, por intermédio dos jesuítas e alguns reis, quanta perseguição houve à igreja e quantos voltaram, de fato, à antiga religião destituída de fundamentação bíblica. França, na noite, marcada essa noite, mas o fenômeno não se deu apenas numa noite, em 24 de agosto de 1572, na noite de São Bartolomeu, especula-se, 70 mil huguenotes foram trucidados. Falam-se 30, fala de 100 mil, não se sabe ao certo, mas milhares e milhares de cristãos protestantes, presbiterianos, foram mortos ali na França. Depois, nós vemos um movimento magnífico, o escolasticismo protestante, no século XVII, que mesmo com a sua vasta contribuição, e nós somos herdeiros dessa contribuição do escolasticismo protestante, em alguns círculos vai contribuir para que haja uma racionalização da fé. Então a fé passa a ser apenas a fé num credo e perde a relação com Jesus Cristo, o Deus encarnado. O escolasticismo não defendeu isso, mas propiciou esse tipo de pensamento. Temos uma reação com o pietismo, que, a despeito da boa intenção de Spener, nós vamos ter um deslocamento epistemológico. A religião agora passa a ser a religião do coração. E aí é terrível. Você não tem mais a palavra para avaliar o que é certo e o que é errado. É a religião do coração, do sentir. Isso chega ao clímax com o Schleiermacher, que, se não é pai, pelo menos é o precursor do pentecostalismo. Então, Schleiermacher, com o sentimento de total dependência. Quando a igreja se depara com o racionalismo, com o iluminismo, ela, alguns não tendo como defender o que surgia, faz uma saída estratégica. Então, a questão não é da razão, a questão é do coração. Então, a religião passou a ser a questão de cada um, a sua verdade, a minha verdade. O que eu sinto, não, o que eu sinto ninguém pode mexer com isso. Você pode dizer o que você quiser, mas o que eu sinto, que parece muito bonito, mas isso significa o aniquilamento de uma igreja sólida, com princípios fundamentados na palavra de Deus. Nessa mesma linha vem Kant, que faz o deslocamento entre númeno e fenômeno, estabelecendo a religião apenas como uma coisa inatingível, uma questão que não tinha bases sólidas, racionais. Então aqui se escancara a porta para o liberalismo teológico. Mas o Senhor continua cuidando da sua igreja. Mas nós falamos isso agora. Mas quem estava dentro desse processo, o Schleiermacher não era um mau homem. Pelo contrário. Ele era um pastor sério. Mas ele não viu alternativa para interpretar o que estava acontecendo ou lidar com o que estava acontecendo. O iluminismo, 1650 a 1800, com a sua fé ingênua na razão humana, vai influenciar todo o pensamento teológico, e a igreja vai entrar num declínio terrível no século XIX, surgindo o liberalismo teológico. O iluminismo nada mais é do que uma confiança intensa na capacidade da razão. E a ideia básica, eu trato disso no meu livro, Raízes da Teologia, a ideia é que se você não consegue explicar racionalmente algo, esse algo é descartado. Tem até uma piadinha que eu gosto de contar a respeito de Hegel, que era luterano, de que, a certa ocasião, seus discípulos falaram: mestre, olha, a sua teoria não está batendo com os fatos, não sabemos mais o que fazer. E Hegel teria dito: coitado dos fatos. É fraca, mas vamos lá. Então a ideia é assim: minha teoria não bate com os fatos estão errados, o que equivale é o meu ideal, é a minha construção, a realidade que se ajuste a isso. Então, vocês observam que, como eu creio que a razão é toda poderosa, eu estou falando isso sempre a grosso modo, o que na Bíblia não bater com a minha razão, eu elimino.
E isso foi o liberalismo teológico do século XIX. O liberalismo teológico nada mais é do que uma tentativa de interpretar as Escrituras a partir das categorias iluministas. A razão, ela é suprema. Isso começou modestamente com Descartes. Embora Descartes não foi tão longe, Descartes viveu de 1596 a 1650. Bom, mas Deus ergueu homens como Gilberto Tenet. Gilberto Tenet vai criar o Log College, um precursor remoto de Princeton, seminário de Princeton. Archibald Green, Charles Hodge, Hodge, que resgataram a firmeza teológica de Francis Turretini, que já tem em português traduzido uma obra difícil, mas Turretini foi o grande campeão da ortodoxia europeia do século XVII, aliada a uma genuína piedade cristã praticada por pietistas e puritanos. Ou seja, havia um declínio total, mas Deus levanta seus servos em lugares inomináveis. Se podia imaginar, a Alemanha era o grande centro intelectual de todo o mundo, porque a Alemanha, a partir da Reforma até o século XIX, ninguém competia com a Alemanha, ninguém no campo educacional, graças a Lutero e Melanchthon, que instituíram um sistema educacional imbatível. Só que isso degringolou para um outro lado, para puro racionalismo. E é justamente como herdeiro dessa teologia de Princeton que vem Simonton, aluno de Charles Hodge, evangelizar nossa pátria. E aí que está. Nós, às vezes, ficamos querendo domesticar a ação de Deus. Simonton se sente chamado para o ministério, para o campo missionário, ouvindo um teólogo sistemático. Que a gente não imagina isso, então tem que ser um missionário para chamar missionário, despertando vocações. Mas nem sempre funciona assim. Ele ouvindo no seminário, no primeiro ano, pensa que no primeiro ano não pensa. Então ele é calouro. Brinca no seminário, né? Calouro desprovido de alguma inteligência. É uma brincadeira, obviamente, obviamente que é brincadeira. Eu estou no seminário há 35 anos trabalhando, então a gente acaba tornando-se tão íntimo nosso. Mas então é a brincadeira que faz com o calouro. Simonton ouve, quando o calouro, um sermão de um teólogo sistemático e começa a pensar em missões e acabou vindo para o Brasil. Deus dirige a sua igreja. Eu sou do meu amado. O trabalho intenso do ex-padre José Manuel da Conceição, o primeiro pastor brasileiro, que trabalho magnífico que ele fez. Eu estou falando apenas porque eu conheço um pouco, são os presbiterianos, mas cada denominação tem também os seus vultos. Mais tarde vem os batistas, a família, os Bagni, que vão aprender português com os presbiterianos em Campinas. O trabalho metodista de 1836 até 1840, a primeira fase, e foram eles que criaram a escola dominical no Brasil. Os metodistas interromperam o trabalho por causa da guerra, a falta de verba. Os congregacionais criaram depois a escola dominical. Ou seja, há um trabalho enorme. Era Deus dirigindo a sua igreja, mas parecia um aniquilamento, porque isso aqui não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na Alemanha, por exemplo. Nada. É impressionante ver isso. Mas a igreja diz, eu sou do meu amado. O meu amado preserva a sua igreja. Na Holanda, no século XIX, Deus chama Herman Bavinck e Abraham Kuyper. Bavinck, curiosamente publicada em português, recentemente. É uma obra monumental, exaustiva, a teologia sistemática do Bavinck. No século XX, tivemos a neo-ortodoxia, o neoliberalismo, o ecumenismo, entre outros movimentos destrutivos. Contudo, Deus levantou Bibi Warfield, que é século XIX, século XX, J.G. Machen, século XIX, século XX, Cornelius Van Til, Berkouwer, em alguns momentos da vida dele, que ele teve uns declínios, Berkhoff, Lloyd Jones, Francis Schaeffer, J. Packer, entre uma lista infindável de nomes. Deus tem levantado seus servos, porque a igreja pertence ao Senhor. Hoje, o perigo maior parece-me ser o sincretismo de valores que a igreja insiste em praticar, copiando o modelo mundano, acompanhando de perto as suas práticas pecaminosas. Aqui prevalece um mal quase invisível. Eu já estou terminando. O secularismo. Ele é quase imperceptível, porque parece ter permeado até mesmo o nosso critério de julgamento. Quando o seu critério de julgamento é corrompido, você não consegue mais avaliar algo. É como se você tivesse um sensor para avaliar, por exemplo, se aqui é 110 ou 220, mas ele foi contaminado. Então, o que ele vai dizer para você já não corresponde ao que é aqui. É melhor fazer como eu fiz, ligar no número 9 e perguntar, é 220 ou 110? Ela falou 220, e pronto. Quando o nosso sensor é contaminado, nós não temos mais condições de avaliar. E essa é uma questão séria da depravação total. A depravação total envolve o homem todo. Não somente a sua mente,
mas as suas emoções também, e a sua vontade também. Não pensemos em separar uns caninhos santificados, porque não existe. O pecado abrange todas as áreas de nossa vida. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Aqui eu termino a primeira parte. Que Deus nos abençoe.